Se você está aqui, provavelmente já ouviu falar da Aura Energia, e aposto que foi porque o Barsi, um dos maiores investidores da Bolsa no Brasil, mencionou essa empresa em um podcast, certo? Inclusive eu vou mostrar esse trecho que ele fala sobre a Aura para entendermos por que a Aura está no radar de tanta gente. Mas será que ela é mesmo uma boa oportunidade de investimento ou estamos falando de uma ação para observar de longe? No vídeo de hoje vou mergulhar nos números da Aura, explorando os desafios que ela enfrenta com custos altos, resultados financeiros variáveis e, claro, o meu valuation. Para responder uma seguinte pergunta: será que a Aura está sendo negociada a um preço justo ou estamos diante de uma oportunidade? E se você está chegando agora aqui no canal e não me conhece, eu sou Vitor Valério, sou analista CNPI, médico e investidor. E seja bem-vindo ao canal Doutor Investidor, o canal que descomplica o mercado financeiro para você e mostra a verdade que outros canais não te mostram por aí. E antes de começarmos, um aviso rápido. Apesar de ser analista certificado, meu objetivo aqui não é fazer indicação de compra ou venda. Meu foco é te entregar informações claras para que você decida se vale a pena ou não investir. Esse vídeo é exclusivamente informativo e baseado nos dados mais recentes sobre a Aura. Lembre-se, o conteúdo não é uma recomendação de compra ou venda, invista sempre com responsabilidade. Agora vamos ver esse trecho onde o Barsi comenta sobre a Aura. Esse corte é tirado desse Invest Corte 1710, onde ele pegou e fez o corte bonitinho aqui dessa parte do podcast. Vamos ver o que o Barsi falou. Eu vou só citar mais um projeto que a gente analisou e avaliou recentemente. Interpreta que vai ser uma coisa muito favorável, não é isso? Recentemente, o Grupo Votorantim, eles acabaram fazendo um processo de fusão, não é isso? E incorporaram a uma nova empresa chamada Auren. Então essa empresa tem um projeto já consolidado, não é isso? E eu acredito que pelos participantes, pelos controladores, está entendendo? Que são o Grupo Votorantim de um lado e um grande fundo de pensão canadense, que eles venham a ter esta diretriz, este comportamento de gerar resultados e também distribuir esses resultados. Então, ele comentou sobre essa empresa aí e quero deixar bem claro, tá? Eu admiro muito o Barsi, o que ele conquistou. Não tem nem o que falar de Barsi, né? O cara sabe muito. Então, muito cuidado. Barsi sabe quando comprar ou vender uma ação e você tem que pensar o seguinte, eu já mostrei isso aqui no canal, vamos voltar aqui para mim. O gráfico, lá em cima sempre tem as baleias, ou seja, grandes investidores, bilionários, multimilionários, até empresas, e aqui embaixo tem os grandes investidores, e você tá no meio ali, o sardinha, né? Nós aqui, os meros mortais, que não tem bilhões na bolsa. Então o que acontece? Você tem que pensar que lá em cima tem alguém pressionando para baixo, aqui embaixo pressionando para cima. Então você tem que aproveitar oportunidades. Não vai somente pelo que os outros estão falando. Então você tem que entender a empresa. E esse é o nosso intuito aqui, te dar informação para você ver se faz sentido ou não para você investir, tá? Então, primeira coisa, vamos começar entendendo como é que a empresa ganha dinheiro. Então vamos lá, ó. Vamos entender agora como é que a empresa ganha dinheiro. Primeira coisa, ela gera energia através de hidrelétrica e da parte eólica. Então nessa hora aqui, você pode escutar muito falando de energia renovável com essa empresa. Mas a gente tem que ver qual que é o principal peso. É hidrelétrica? É eólica? Daqui a pouco a gente vai ver. Mas ela gera energia. Além disso, ela tem geração de energia solar. Então, com a entrada da operação do Parque Solar Sol de Jaíba, a Auren passou a gerar receita também por meio de energia solar. Além disso, o que ela faz é comercialização de energia. O que ela faz? Ela compra energia e vende para consumidor livre. Então ela compra de um gerador e vende para alguém, tá? Aqui está o EBITDA ajustado, esse daqui foi tirado do RI da empresa, mostrando o que cada parte ele faz do EBITDA dela. O que é o EBITDA? Ah, Vitor, o que é EBITDA? Não sei o que é EBITDA. EBITDA basicamente é o lucro operacional voltando, esse aqui, ó, EBITDA. Já está escrito aqui, eu vou escrever por aqui, ó. Lembra que é o EBIT, ou seja, lucro operacional, antes de imposto, aí você adiciona depreciação e amortização, basicamente isso, tá? E aí perceba que a gente tem geração hidrelétrica, eólica, solar, comercialização e o pipeline. Aqui eu vou mostrar daqui a pouco que eu fiz um cálculo baseado nisso daqui.
Só uma explicação, o que é esse tal de pipeline? Pipeline, nesse caso, refere-se ao conjunto de projetos em desenvolvimento, ou seja, a gente vai ver lá na frente o resultado disso, mas por enquanto entra como resultado negativo, ó. Só você olhar aqui, ó, na linha, que entra como resultado negativo porque tem investimento. E lá na frente essa empresa, esse investimento aqui da empresa vai entregar resultados. E aí eu fiz os cálculos, baseado naquilo lá anterior, qual que é o peso da receita em cada coisa aqui. O peso na receita principal é geração hidrelétrica, então 52,96%. Eólica, 28,9%, em uns quebradinhos. Solar, 4,79%. Comercialização, 18%. Ou seja, as três principais estão aqui, ó. Principal, hidrelétrica. Segundo, eólica. Terceiro, comercialização, tá? Mas aí, beleza. Vitor, já sabemos, entendi como que a Aura ganha dinheiro. Mas será que esses resultados estão blindados contra desafios econômicos ou depende de fatores externos? Para isso, vou te mostrar agora como cenários macro e microeconômicos afetam diretamente as receitas da empresa. Fica de olho porque isso explica muita coisa sobre o desempenho da Auren, tá? Então vamos lá, ó. Primeira coisa, macroeconômico. O que acontece aqui? Crescimento econômico. O desempenho da economia brasileira influencia na demanda por energia. Isso é óbvio. Se o Brasil está crescendo, as pessoas vão tentar produzir mais, empresas vão produzir mais, consequentemente consomem mais energia. E também as pessoas tendem a consumir mais energia, tá? Políticas energéticas e ambientais. Regulamentações governamentais relacionadas a energias renováveis e políticas ambientais podem afetar diretamente as operações e investimentos da empresa. Também taxa de câmbio. A variação do câmbio pode impactar os custos operacionais. E a gente vai ver daqui a pouco que o custo já é grande, né? Então, se aumentar mais, o negócio fica pior. Então, especialmente se houver componentes importados ou financiamentos em moeda estrangeira. Taxa de juros influencia o custo de capital, que basicamente isso daqui também a gente vai ver que acaba reduzindo o desconto. Lembra o seguinte, a gente tem um fluxo de caixa, chamado fluxo de caixa descontado. É a forma de fazer valuation. Basicamente, a gente joga esse fluxo de caixa lá, sei lá, para o ano 10, por exemplo, e traz a valor presente. Tá? A gente tem, você pode fazer com 5, 10 anos de evolução e também tem uma coisa chamada perpetuidade. Você pode projetar na perpetuidade também. E traz isso a valor presente através de uma taxa de desconto. Tá? E na taxa de desconto a gente coloca o custo de capital. Então, se aumenta a taxa de juros, aumenta o custo de capital. E também os investimentos em infraestrutura energética, tá? Por que acontece? Quando a empresa faz investimento, isso é um custo de capital. E aí, se fica mais caro, piora o negócio aqui. E também acaba piorando o nosso valuation, tá? Microeconômico. Custos operacionais. Eficiência na gestão de custos, incluindo manutenção e operação das usinas, afeta a lucratividade. Capacidade de geração e diversificação. A capacidade instalada de diversificação das fontes de energia, como energia hidrelétrica, eólica e solar, influenciam a estabilidade e previsibilidade dos resultados. Contrato de venda de energia. A gente vai ver que a empresa, lá no resumo da call de resultados, falou que está tendo um aumento da negociação de contratos de longo prazo. Então isso é positivo, porque isso aqui acaba impactando a empresa também. Inovações tecnológicas. Investimentos em novas tecnologias podem reduzir custos e aumentar a eficiência operacional, tá? Mas além de entender sobre a receita, sobre essa questão macro e microeconômica, é importante a gente entender sobre custo e despesa. Lembra que eu já falei várias vezes. Toda vez que o custo e despesa ficam altos, vai descontando da receita e no final sobra pouco lucro líquido. Então por isso que a gente tem que olhar quais são os custos e despesas da empresa. E aí o que ela coloca aqui, ó? Ela coloca essa tabela, deixa eu até tirar a câmera aqui da frente, está na frente. Ó, se você quiser tirar um print, isso daqui tá lá no resultado da empresa, no ITR da empresa. E aí, baseado nisso, eu fiz os cálculos. Eu coloquei aqui, ó, fiz a minha própria tabela, utilizando isso,
e calculei quais são os custos principais da empresa. E perceba que 89% do custo é energia comprada. E aí tem encargos de uso de rede elétrica, aqui tem a depreciação e amortização, mas o principal custo aqui da empresa é a energia comprada, tá? Então, enquanto ela não resolver isso, não vai reduzir a quantidade de lucro lá no final. E aí, se você quiser, eu vou tirar a câmera de novo, tira um print aí e olha com mais cuidado o que faz parte dos custos da empresa. E aí tem a relação custo com energia elétrica, aqui no primeiro, tem custo com operação, despesas gerais e administrativas, outras receitas e despesas operacionais líquidas, e aí o total, tá? Que ele colocou lá. Ele colocou em relação a 2024 e a 2023 para fins de comparações, tá? E aí, os custos altos podem ser um problema, mas e o mercado? Que notícias recentes ajudaram a movimentação aqui da cotação da Auren 3? Vou te contar agora os eventos que mais impactaram o preço da ação e o que podemos tirar disso para entender o cenário atual. Então, tá aqui as notícias. Ó, primeira coisa, resultado financeiro do terceiro trimestre de 2024. A Auren reportou um lucro líquido de 270 milhões, né, 270,8 milhões no terceiro trimestre, revertendo o prejuízo que ela tinha antes. Outra coisa que foi impactada aqui de notícia, fusão com a AES Brasil. Então a Auren anunciou a conclusão da fusão. Isso aqui é um ponto muito positivo e várias pessoas estão otimistas com isso. E aí isso tornou a empresa a terceira maior geradora privada de energia renovável do país. Embora a fusão amplie a capacidade de geração e diversifique o portfólio, analistas expressaram preocupações sobre o aumento da alavancagem financeira da empresa, ou seja, em relação ao endividamento. Aí por isso, o JP Morgan, por exemplo, rebaixou a recomendação das ações de compra para neutro, citando cautela em relação à integração das operações e da alavancagem resultante. Outro item, acordo de indenização pela usina Três Irmãos. Então, a questão aqui judicial do acordo com a União para ressarcir esse ressarcimento de ativos não depreciados da usina hidrelétrica Três Irmãos trouxe previsão financeira para a empresa aqui. Então a gente vai ver que teve um impacto positivo. Mas depois o que aconteceu? Teve a questão do imposto, que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Desempenho do setor de energia. O setor de energia do Brasil tem enfrentado desafios relacionados a políticas governamentais e também a questão climática, tá? Então vem impactando. E aí aqui coloca aqui essa notícia, ó, do Reuters. Brasil endurece regras para renovar concessões de distribuição de energia. E tá aí o link da notícia. Outro item, isso daqui é o informe do setor elétrico de setembro de 2024. Que a FGV colocou? Colocou ó, que setembro de 2024 foi um mês desafiador para o setor de distribuição, geração e transmissão de energia no Brasil. Então a combinação de severa estiagem e aumento nas bandeiras tarifárias teve impactos significativos na população. Então, se aumenta a bandeira, as pessoas também consomem menos, tá? E em questão a chuva, você já sabe, reduz o nível ali dos reservatórios e, consequentemente, impacta na produção de energia. Então, agora que vimos fatores externos e os custos, é hora de olhar para os fundamentos da Auren. Será que a empresa está conseguindo entregar resultados consistentes? Para responder isso, vou agora fazer análise fundamentalista e também vou trazer um resumo da última call de resultados da empresa que ela colocou lá no site do RI da empresa, tá? Então, ó, análise fundamentalista. Aqui, os cálculos foram... Aqui, o que eu fiz? Eu peguei balanço patrimonial da RI e da FC do Morningstar para facilitar meus cálculos, tá? Mas teve coisa também do RI que aí eu vou avisar daqui a pouco, que é em questão da call de resultados. Baseado nisso, a gente vê que a receita líquida da empresa vem crescendo. E esse crescimento é um crescimento anual composto de 30%. Mas olha só em relação ao lucro da empresa. Baseado nisso, como o lucro ficou variável, a margem líquida também fica variável. Olha só essa montanha-russa de sobe e desce aqui da empresa, tá? E aí, o que acontece?
A receita da empresa vem crescendo, mas o lucro é variável. Então, apesar do aumento na receita líquida da empresa, o lucro apresentou variações significativas devido a eventos não recorrentes. Por exemplo, como o acordo judicial da usina Três Irmãos, que impactou positivamente os resultados de 2022 e também depois teve aqui um resultado negativo em relação a 2023. Por quê? Por conta das despesas tributárias. Então, se a gente for olhar aqui, 2022, a empresa apresentou muito lucro, ela até disparou de 2021 para 2023. Olha só, foi um aumento de 950%, entendeu? Então foi um aumento muito grande. Foi devido a essa questão dos Três Irmãos. Só que, consequentemente, em 2023 foi um impacto por causa da tributação disso daí, tá? Então, prejuízo em 2023. A Auren registrou um prejuízo líquido de 317 milhões, atribuído principalmente ao reconhecimento de despesas de imposto de renda e PIS e COFINS sobre o ganho com a indenização dos ativos da usina hidrelétrica de Três Irmãos. E tá aí a notícia, por que a Auren 3, ex-CESP, foi obrigada a pagar 578 milhões à Receita Federal em caso envolvendo a antiga usina hidrelétrica. Entenda, tá aí a notícia. Depois, se você quiser, eu vou deixar essa notícia aí embaixo, o link. Aí você lê com mais calma. Agora no TTM, olhando a análise vertical, olha só, o custo representa 80% nesse momento, tá? Então perceba que veio aumentando. 2021 o custo foi menor, mas aí veio aumentando de 2022 para cá. Então isso acaba consumindo muito a receita. E aí, consequentemente, a gente vai ver margens operacional e líquida menores, tá? Então, custos elevados desde 2022, isso fazendo a empresa que enfrentar aumento em custos operacionais, influenciada despesas com pessoal, manutenção, serviço de terceiro, além de custos associados à reorganização da Auren e à adição de complexos eólicos. Então, baseado nisso, a gente vai ver margens ali menores, tá? Capital de giro também é um capital de giro que tem uma variação muito grande, Perceba que de 2020 para 2021 foi de 152%, de 2021 para 2022, 175%, aí de 2022 para 2023 não foi uma variação tão grande, mas aí de 23 para TTM foi de 122%. Isso acaba impactando no nosso valuation. Isso eu vou falar até daqui a pouco na hora do valuation. Quando isso aqui ficar normalizado, provavelmente, eu vou falar isso até lá no final, provavelmente isso vai aumentar o valor da empresa. E aí vai impactar no nosso valuation também lá no final, tá? Agora, sobre endividamento da empresa. Nesse momento, a dívida líquida sobre a EBITDA da empresa, de acordo com o meu cálculo, é de 1,7 aqui. Nesse momento, a alavancagem está controlada. Mas lembra daquela notícia que analistas estão colocando que isso aqui vai aumentar por conta da aquisição que a empresa fez recentemente, da AES Brasil, né? Então, muito cuidado com isso que você tem que monitorar. Lembra que esse indicador basicamente vai dizer o seguinte, olha só, é dívida líquida sobre EBITDA. Então, por exemplo, se isso aqui ficar maior do que 3, significa que o EBITDA tem que ter 3 resultados, ou seja, 3 anos para cobrir a dívida líquida. E aí a maioria dos debentures vence em torno ali de 3, 4 anos mais ou menos. Por isso que esse número não pode ficar muito acima de 3, entendeu? Nesse momento está controlado, mas os analistas esperam, ali da JP Morgan, por exemplo, esperam que essa alavancagem aumente. E isso vai acabar impactando e é um valor que tem que ficar em alerta, tá? Sobre endividamento financeiro, 39%, quase 40% nesse momento, tá? Não está baixo, nem está tão alto, está ali moderado. E nesse momento a maioria é de longo prazo, 90% de longo prazo. Sobre a liquidez, a corrente seca estão boas, tá? Já a geral não está tão boa. Isso baseado em quê? Por que isso acontece? Por causa da imobilização do PL. A imobilização do PL da empresa é de 165%. Vitor, o que significa essa imobilização do PL? Significa o seguinte, em relação ao patrimônio líquido dela, quanto que está em um ativo fixo, que não vira dinheiro rapidamente. Um exemplo muito claro disso é, por exemplo, uma casa. Se você tem uma casa,
Para essa casa virar dinheiro, exige que ela seja vendida. Ou seja, a liquidez de uma casa não é imediata. Então isso reduz a sua liquidez. Agora ações você vai lá no seu home broker, anuncia e vende e acabou. Você recebe ali o dinheiro no momento da liquidação da operação. Então a liquidez é meio que imediata. Por exemplo, o Tesouro Selic também, liquidez imediata. Então, por isso que ativos fixos vão reduzir a liquidez da empresa. Por isso que a liquidez geral dessa empresa já não é tão boa aqui nesse momento. Então isso é um ponto de alerta, tá? Como a gente falou, os custos estão muito altos, então, olha só, a margem é pequena. Entendeu? Em 2023 teve prejuízo. Agora antes, ó, em 2022 teve essa margem magnífica, mas lembra, isso aqui não é recorrente, né? A gente falou que isso tem a ver com aquela usina Três Irmãos, tá? Então, em relação à margem, eu considero uma margem líquida operacional baixa. Sobre o ROI, também considero baixo, tá? Nesse momento aqui, 5,8%. E aqui lembrando que esse ROI eu considerei o PL médio, tá? Então, considerando o PL médio, então eu peguei e tirei uma média do PL em relação ao TTM 2023. E sobre o resumo da call de resultados. Então, quais foram os destaques do terceiro TRI de 2024? Fusão com a AES Brasil, então teve a conclusão ali da combinação da aquisição da AES Brasil, conforme o cronograma. Teve o aumento de 11% no free flow da Auren, captando 550 milhões por meio da conversão de ações. Planos detalhados para integração, aí colocaram aí, se quiser tira um print aí, tá? Outro item, operação do Parque Solar Sol Jaíba, então teve a entrada comercial do parque com capacidade aí de 500 no norte de Minas Gerais, tá? E resultados operacionais, o EBITDA teve um crescimento de 7%, impulsionado pela comercialização de energia, operação da Jaíba e dividendos de hidrelétricas. Teve captação de recursos, então 2,5 bi em debêntures, 5,4 bi para financiar a aquisição da AES Brasil. Além disso, cenário hidrológico e impactos no mercado. Desafios hidrológicos, então a energia natural afluente, então teve abaixo da média histórica, tá? Teve depressão também aqui significativa dos reservatórios devido à baixa afluência, ou seja, tudo que a gente falou aqui em relação à questão climática. Consumo de energia, teve um crescimento de 6,7% no consumo nacional de energia elétrica entre janeiro e setembro de 2024, incremento no consumo residencial devido a altas temperaturas. E aí as pessoas acabam consumindo mais, né? Pessoas que vão utilizar ventilador, vai utilizar ar-condicionado, vai gastar mais energia. Comercialização de energia, desempenho recorde. Então 95% do portfólio contratado e aproveitamento do cenário dos preços. Então comercialização de energia a longo prazo, 2025-2028, a R$160, acima das expectativas do mercado. Então eles estão colocando isso como pontos aqui positivos. Desempenho financeiro, teve um crescimento da receita, a receita líquida cresceu 26%, puxado por um aumento de 37% no volume de energia comercializada. Lembra que é aquela questão de que ele compra energia e vende ali para as pessoas, né, para as empresas. Gestão de custos, gestão de endividamento, então a empresa coloca aqui uma dívida líquida sobre EBITDA de 1,6 vezes, com prazo médio de 7,3 anos, e fluxo de caixa livre, conversão de caixa de 84% no trimestre. Então, depois de olhar para o passado, porque quando a gente olha aqui, tudo que a gente viu aqui, análise fundamentalista e esses resultados, a gente está olhando para o passado, tá? Então, agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que olhar para o futuro. Ou seja, o que a empresa, a Auren Energia, está projetando para o futuro. Vou te mostrar agora o guidance da empresa e o que a gestão espera alcançar aí nos próximos anos. Então, vamos olhar agora o guidance. Sobre o guidance, eles colocam aqui o primeiro item, planos de integração com a AES Brasil. Então, detalhamento de fase, então os primeiros 100 dias e um ano para capturar a sinergia ali com essa aquisição, tá? Estratégias para aumentar a eficiência operacional e melhorar também os ativos eólicos. Perspectivas sobre a comercialização e volatilidade de preço. Eles colocam assim, ó, estratégias de longo prazo para mitigar riscos associados a esse corte aqui, tá? E dinâmica de mercado.
E aí, Vitor, ah, meu Deus, o que é esse corte aqui? Esse termo aqui é utilizado no setor de energia elétrica para descrever uma redução ou limitação forçada, tá? Pelo órgão que regula esse setor. Por mais que a empresa tenha capacidade técnica para produzir e entregar mais energia, tem vários fatores que fazem esse órgão aqui que regula isso limitar essa entrega. E aí você pode perguntar, mas Vitor, por que eles limitam isso? São vários fatores. Por exemplo, fatores externos à usina, como restrições na infraestrutura de transmissão, ou desequilíbrio entre oferta e demanda de energia no sistema elétrico. Então, por exemplo, vamos dizer que tem um problema na transmissão, não está legal. O que esse órgão faz? Você vai parar de entregar aí essa quantidade de energia aí, vai ter que reduzir. Então, se tiver algum problema, vai ter esse corte. E aí a empresa coloca isso daqui, lá na call de resultados, que a Auren tem tido restrições principalmente devido à infraestrutura de transmissão em determinadas regiões onde seus ativos de geração estão localizados como parques eólicos e solares. Ou seja, está tendo problema na transmissão, na infraestrutura. Então, por isso que teve esse corte. Então, essas limitações impedem que toda a energia gerada seja escoada para o sistema interligado nacional. Outro fator mencionado foi o aumento da geração de fontes renováveis no Brasil, como solar e eólica, o que tem pressionado a capacidade de transmissão em horários de pico, em algumas áreas, especialmente no Nordeste do país, tá? E a Auren destacou que, embora tenha enfrentado esse corte, o impacto nos seus ativos foi inferior à média nacional, tá? E eles até falam isso na frente, eles esperam fazer alguma coisa para melhorar essa questão desse corte. Então, baseado nisso daqui, o que a Auren vê como perspectiva, ou seja, o que ela coloca como guidance, surge a grande pergunta: a Auren 3 está barata, cara ou no preço justo? Então, para poder responder essa pergunta, é onde a gente vai para o valuation. Mas antes, você já deixou seu like aí? Ajude o canal a crescer deixando seu like, porque quanto mais engajamento esse vídeo tiver, mais rápido posso trazer análises exclusivas como essa, além de incentivar a trazer mais conteúdo como esse. Se você dá o like, eu estou vendo que você está gostando, e aí eu vou ficar motivado em trazer essas análises. Mas não é só isso, você também ajuda esse conteúdo chegar e ajudar outros investidores como você. Agora que você deixou o seu like, espero que você tenha deixado esse like, vou mostrar qual foi o meu valuation de Auren 3. Então aqui no valuation, primeira coisa que eu tenho que explicar é que geralmente empresas de energia, a gente faz valuation baseado em dividendos, tá? No modelo de Gordon. Mas aí se você for olhar aqui, olhando aqui no site do Fundamentos, olha em relação ao que aconteceu com os dividendos. Olha essa variação grande. Ou seja, eu não tenho uma boa previsibilidade do dividendo. Então, por isso, fica difícil fazer o valuation nesse momento pelo modelo de Gordon. Então, por isso, eu vou utilizar o modelo de fluxo de caixa descontado. Baseado nisso, tá aqui minhas premissas. Primeira coisa, eu utilizei o modelo de fluxo de caixa descontado para esse valuation. Segunda coisa, eu utilizei o WOC para esse desconto. Além disso, sobre o custo de dívida, eu botei 4,6% baseado nesse custo médio. Isso aqui foi o que a empresa colocou lá sobre as suas debêntures e sobre os seus empréstimos. Então tá aí na tela, se quiser tira um print aí, e até tira um print agora com o meu joinha. Eu fiz o cálculo aqui, do custo ponderado. Se quiser tira print também, tá? Mas não precisa. Aí você fala, meu Deus, Vitor, é muito número para minha cabeça. Só estou mostrando aqui porque como analista CNPI eu tenho que te mostrar as minhas premissas. Além disso, está aqui todas as outras premissas de valuation. Se quiser também, tira um print aí. Tá? Não precisa de se preocupar, se descabelar, porque isso aqui é complexo para você. É porque como analista tem que colocar mesmo. Tá? E além disso, eu utilizei a cotação do dia 19/11 para fazer esse valuation. E aí, baseado nas minhas premissas que eu falei agora, o valor justo da Auren 3 para mim, nesse momento, seria de R$ 10,40. Tá? Então, nesse momento, de acordo com a cotação atual, não estaria descontado. Então, tem ali 6% só de alta, é muita pouca coisa. A gente tem que ter uma margem de segurança. Então, o preço justo da ação está muito próximo à cotação.
tá? Além disso, saiu essa notícia aqui, ó, sobre a recompra de 5,2 milhões de ações. Aí nesse momento você pode falar, ah, Vitor, olha, com essa recompra aqui a ação vai valer muito mais, vai valer mais, mas não tão mais assim, ó. Antes, sem essa recompra, seria R$ 10,40. Considerando essa recompra, seria de R$ 10,46. Ou seja, aumentaria ali 1% de upside. Então, ao invés de 6%, seria de 7%. Então, depois de analisar tudo isso, desde os fundamentos da empresa até o valuation, chegou a hora de juntar as peças do quebra-cabeça. Será que a Auri 3 é uma oportunidade de investimento ou uma ação para deixar no radar? Então vamos agora para as minhas conclusões. Primeira coisa, a empresa apresentou prejuízo em 2023 por conta do imposto de renda, tá? E teve aquele lucro absurdo em 2022 também por conta da usina Três Irmãos. A receita é crescente, mas o lucro foi muito variável por conta disso. E além disso, o custo alto desde 2022, tá aí as porcentagens que eu já tinha falado, mas eu reforcei aqui. Resultado financeiro foi positivo no TTM e negativo nos outros anos aí, que também está aí aparecendo na tela. Outro item, capital de giro, grandes variações acima de 100% e menos em 2023. E isso aqui impacta meu valuation, então quando isso aqui se resolver, eu vou voltar, eu posso até voltar, fazer o valuation novamente, e aí provavelmente o valor da ação vai subir, tá? O valor justo, o valor intrínseco. Mas nesse momento não me sinto confortável em projetar uma variação menor do que eu projetei aqui, tá? A dívida líquida sobre EBITDA mostrando uma alavancagem controlada, mas lembra daquela notícia que vai ter analista pensando em uma alavancagem maior. Nesse momento eu não quis precificar isso no momento. Eu preferi precificar isso na variação de capital de giro maior ali, tá? Endividamento financeiro moderado e a maior dívida ali a longo prazo. A liquidez corrente é boa, mas a geral não tão boa assim. Lembra que eu falei, impactado pela imobilização do PL. As margens de moderada para baixa desde 2022, mostrando o impacto ali dos custos da empresa. O ROI é baixo também por conta do custo. Imobilização do PL alta e o valuation, a cotação encontra-se na faixa de preço justo. Então pode melhorar no futuro com a estabilização dessa variação do capital de giro. E como analista CNPI eu tenho que te avisar isso. Eu não pretendo monitorar ou atualizar as análises da Auri 3 aqui no canal aberto. Pode ser que no futuro, com o canal que eu vou criar, ainda não está criado, tá? Nesse momento, a área de membros. Eu posso atualizar? Posso. Mas nesse momento, não. Tá? Eu tenho que te avisar isso daí. Beleza? Gostou dessa análise? Então continue seguindo aí os conteúdos do canal, porque tem muita análise boa vindo por aí. Beleza? Obrigado por ver esse vídeo até aqui. Um abraço e até a próxima.